1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel apanhou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Quando Davi foi ungido rei, Saul então começou a ficar perturbado interiormente. Tudo isso que eu estou falando está registrado na Bíblia, tá? Eu estou passando rapidamente para não ficar uma transmissão muito longa, né? Porque senão transmissões muito longas também não alcançam muitas pessoas. Mas tudo que eu estou falando aqui está registrado na Bíblia. 1 Samuel capítulo 18, versículos 8 e 9. Saul ficou muito irado com isso e descontente disse: atribuíram a Davi 10 milhares, mas a mim apenas milhares. E a partir daquele dia, Saul olhava com inveja para Davi. Vou voltar um pouquinho aqui no contexto. Lembra do desafio que o exército de Israel teve lá contra os filisteus? Que um gigante falou assim: por acaso, se algum de vocês quiser me enfrentar aí, e os soldados ficaram todos com medo, mas Davi derrubou o gigante, derrotou o gigante. Depois disso, quando Davi voltou para o arraial, as pessoas cantavam assim: olha, Saul derrotou milhares, mas Davi derrota 10 milhares. As pessoas começaram a comparar Davi com Saul e colocando Davi num outro patamar, num outro nível, como se dissessem: Davi é muito melhor do que Saul. Davi é muito mais poderoso que Saul. Isso gerou em Saul inveja, ciúme. Provérbios 4, verso 23, diz para nós, acima de tudo, guardarmos o coração, porque do coração procede as fontes da nossa vida. Do coração depende toda a sua vida. Então, olha que importante essa palavra. Se você já começa a perceber aí uma pontinha de tentação, de inveja, de ciúme, de raiva, de ódio, peça a Deus para examinar seu coração, para tirar tudo que não vem do Senhor, para que você leve uma vida que agrada a Deus, irmãos. Eu fico pensando às vezes, sabe, uma pessoa que chega a assassinar alguém, sabe? Imagina isso. Isso não acontece assim do nada. Isso acontece primeiro no pensamento. Aqui, ó, no coração. Quando a Bíblia fala coração, ela está falando de sentimento, de pensamento. Então, guarde o seu coração, guarde os seus sentimentos, porque deles dependem toda a sua vida. Depois disso, Saul passa a perseguir Davi. E ele chega a cometer coisas terríveis, como está registrado aqui em 1 Samuel, capítulo 22, versos 18 e 19. Olha o que Saul fez. Então o rei, e aqui é Saul ainda, não é Davi, Davi não havia subido ao trono ainda. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes. Doeg matou 85 homens, 85 sacerdotes, homens que vestiam a estola sacerdotal. Também destruiu Nobe, a cidade dos sacerdotes. Enquanto eu estava preparando, né, essa mensagem, o Espírito Santo me trouxe à memória, né? Eu não gosto dessas coisas, eu não sou muito assim, Deus me revelou, não. Eu me lembrei de uma passagem que se aplica aqui também, que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Paulo diz assim, olha, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Por mais que você seja
usada por Deus. Você é uma bênção aí na sua igreja, na obra, na comunidade, na sua família. Eu e você somos vasos de barro. Nós somos frágeis. Nós quebramos à toa. Se eu deixar isso aqui cair, ó, dependendo da altura, isso aqui vai quebrar. Nós temos esse tesouro. Nós temos o Espírito Santo, temos a presença de Deus em nós. Jesus disse que aquele que beber da água que ele der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem o Espírito Santo dentro de você e pode saciar a sede de muitas pessoas ao seu redor. Mas o vaso, a pessoa é de barro, é frágil, é fraca, é vulnerável, é limitada. E aí, aqui, para mim, é o fundo do poço. É quando Saul busca, quando ele tenta encontrar luz nas trevas. 1 Samuel capítulo 28, verso 7. Saul então disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos, para que eu vá consultá-la. Ou seja, quando você não consegue mais ouvir a voz de Deus, e é isso que estava acontecendo com Saul, você busca uma direção qualquer. Saul procurou uma vidente, uma adivinha. Eu não estou julgando religião nenhuma, eu vou só mencionar aqui o que a Bíblia diz. Estou procurando aqui porque eu esqueci de anotar esse, tá? Saul, ele conhecia a Bíblia, irmãos. A palavra era algo assim, que fazia parte do cotidiano lá de Israel. E em Levítico, no capítulo 19, verso 31, Deus diz o seguinte: não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulte espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Então isso aqui era uma ordem de Deus. Não busquem adivinhos, médiuns, pessoas que consultam espíritos, porque vocês serão contaminados por eles. Só que quando você não está ouvindo a voz de Deus, você começa a atirar para todo lado. Foi o que Saul fez. Ele ordenou: procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu vá consultá-la. E aí, em 1 Samuel capítulo 31, no verso 4, Samuel capítulo 31, verso 4, diz assim, olha, aqui já é o final da vida de Saul, no meio de uma batalha. Então Saul disse ao seu escudeiro: puxe sua espada e mate-me. Mas o escudeiro não quis fazê-lo. Então Saul apanhou sua própria espada e caiu sobre ela. Ele mesmo se feriu e ele mesmo se matou. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu quis mostrar aqui, através dessa palavra, como Saul foi um homem tremendamente usado por Deus e como a arrogância, a inveja, o orgulho, que mais? A prepotência foram dominando ele, de modo que o final dele foi trágico. Eu e você, enquanto estivermos habitando nesse corpo que é carnal, nós seremos tentados. Nós seremos tentados. Jesus disse assim, olha, orem e vigiem. Orem e vigiem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavras de Jesus. Então, por isso que nós temos que vigiar. O espírito está pronto. O espírito está conectado com Deus. Mas a carne, o corpo,
as vontades, os desejos, as fantasias. Isso nos torna vasos frágeis. Se você está entendendo, diga amém. Diga assim, amém. Escreva aqui nos comentários. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira. Eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada.